Sigamos então com a segunda parte da nossa primeira aula online. A translação então, é um movimento que a Terra executa em torno do Sol, conforme a gente já destacou, ao longo de uma órbita, sobre um plano, né, que também a gente pode denominar de eclíptica, né, e ela se realiza em torno de 365 dias, 5 horas e cerca de 50 minutos, aproximadamente 365 dias e 6 horas. Mas atentem para o seguinte detalhe. 6 horas que sobram ao longo de 4 anos passam a corresponder a 24 horas. Assim, nós temos a cada 4 anos um total de 24 horas, um dia a mais. Esse dia a mais compõe o ano de 366 dias, que chamamos de ano bissexto. Esse 366º dia é inserido de 4 em 4 anos, como por exemplo no ano de 2020, ocorreu há pouco, em fevereiro, dia 29 de fevereiro. A próxima vez será em 2024 e depois 2028 e assim vai. Bem, vamos à principal consequência para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária na Terra, do movimento de translação. Ele ocorre em companhia, em compartilhamento de outro fenômeno. Então, somando o movimento da Terra em torno do Sol e a inclinação do eixo de rotação da Terra, então, tanto o fato da Terra executar seu movimento em torno do Sol, como, além disso, ele está inclinado em 23 graus 27 minutos em relação ao polo norte celeste, ou em relação ao plano da órbita, ao plano da eclíptica, temos, como resultado disso, as diferentes estações do ano. Então essas são as tais 4 estações. Quero que vocês estejam atentos a 2 denominações que se repetem aqui nessa ilustração. Solstício em junho e em dezembro, e equinócio no mês de março, no mês de setembro. A figurinha A, solstício, assim como a figurinha C. A figurinha D e B, B e D, equinócio. Dando sequência, vamos então explicar os solstícios, começando pelo solstício que aparece nesta primeira imagem referente a solstícios e equinócios. Reparem o seguinte, a inclinação da Terra, inclinação essa de 23 graus e 27 minutos em relação ao polo norte celeste, portanto, a inclinação do eixo de rotação da Terra, ela está de tal maneira que os raios solares que estão vindo aqui do lado esquerdo da imagem, o que sugere que o Sol esteja por aqui no lado esquerdo, nessa ilustração, mesmo que não apareça, ele está atingindo mais em cheio o hemisfério sul, aqui está a linha do Equador, observem, atravessando aqui, né, a Indonésia, o Pacífico, o Índico e um pedacinho do leste africano, na região dos Grandes Lagos da África. Então, o hemisfério sul está mais iluminado do que o norte. Portanto, solstício de verão no sul. E isso ocorre na data de 21 de dezembro ou próximo dela. Ou seja, tem ano que é no dia 20, tem ano que é no dia 22 de dezembro. Isso por quê? Porque o solstício, na verdade, ele não é um dia inteiro. O solstício é um ponto, é um momento no deslocamento de translação do nosso planeta em torno do Sol, em que ele está exatamente com tal relação de inclinação que faz com que um hemisfério, nesse caso aqui o Sul, tenha
uma maior incidência, a máxima incidência de radiação solar, enquanto que o norte, em oposição, vai ter a menor de todo o ano. Então isso vai acontecer durante um segundo. Por exemplo, a título apenas de exemplo, no dia 21 de dezembro, às 19 horas e 7 minutos, a Terra estará passando pelo solstício. Né? Então, é apenas um instante, na verdade. Né? Então, a gente observa que os raios solares nessa posição aqui batem perpendicularmente numa distância do Equador de 23 graus e 27 minutos. Ora, exatamente a distância que é correspondente à inclinação do ângulo, né? Do ângulo da inclinação do eixo terrestre. Essa distância traça, né? Essa distância de 23 graus e 27 minutos vai traçar no hemisfério sul o Trópico de Capricórnio. No hemisfério norte será o Trópico de Câncer. Então, o Trópico de Capricórnio está recebendo perpendicularmente ao meio-dia, exatamente ao meio-dia, os raios solares estarão vindo do zênite, bem acima da cabeça de quem estiver no Trópico de Capricórnio, por exemplo, aqui no sul da ilha de Madagascar, ou em parte aqui da África, na região de Moçambique, da África Oriental. Muito bem. No Brasil, se a gente continuasse nessa mesma ilustração, observando um pouco mais a oeste dela, estaríamos chegando então à América do Sul. E o Trópico de Capricórnio, ele atravessa o norte do Paraná, como também o sul do Mato Grosso do Sul e centro-sul do estado de São Paulo. Então, a título de exemplo, eu coloquei aqui no textozinho Maringá e Guarulhos, Maringá no norte do Paraná, Guarulhos na Grande São Paulo, como localidades atravessadas pelo Trópico de Capricórnio. Para quem está ao meio-dia do dia 21 de dezembro, em pleno solstício nessas localidades, olhando para cima exatamente 90 graus do solo, perpendicularmente, portanto, verá o Sol exatamente nessa posição. Olhando para baixo, talvez não vá observar sombra, uma vez que o Sol está a pino. Então, o que isso significa? Que nós temos duas coisas muito importantes que caracterizam o solstício. E essas duas características importantes do solstício estão frequentemente requisitadas nos vestibulares e no Enem. São elas. Primeiro, durante o solstício, né, a ocasião do solstício, tem início a estação de ano do verão num hemisfério e no hemisfério oposto o inverno. Verão e inverno iniciam nos solstícios. Segunda característica importante, nos solstícios há a maior duração de luminosidade e a maior incidência de radiação solar num hemisfério, por exemplo, nesse caso, hemisfério sul, enquanto que no hemisfério oposto, no norte, nós teremos a menor duração de luminosidade, os dias mais curtos, e a menor intensidade de radiação solar. Reparem que aqui na região antártica, a luz do Sol está iluminando toda a região antártica. E mesmo com a Terra girando, né, em rotação um dia após o outro, a sombra da noite não a cobrirá parte alguma da Antártida, toda ela inserida basicamente dentro do Círculo Polar Antártico até o Polo Sul, portanto numa área em que a inclinação da Terra favorece a iluminação pelas 24 horas. Não há noite nesta área polar antártica por volta do dia 21 de dezembro e em algumas semanas ao longo do mês de dezembro e de janeiro. Em contrapartida, reparem aqui, no Polo Ártico a história é inversa. Não há dia, apenas noite, 24 horas, a longa noite de inverno do hemisfério norte. Bom, enquanto que no hemisfério sul, no dia sem fim, né? No dia que não tem a presença da noite, nós temos então um fenômeno que é chamado de sol da meia-noite. Na verdade, não só o sol da meia-noite, mas às 2 horas da manhã, das 11 horas da noite, das 3 da manhã, da 1 da manhã, mas é conhecido como sol da meia-noite. Sigamos para o próximo slide, que é também o solstício, porém de junho. Então não vamos repetir toda a explicação, mas vamos mostrar aqui
que desta feita é o hemisfério norte que está mais inclinado para a radiação solar, que continua na ilustração vindo do lado esquerdo. Então, desta feita, o norte está no verão. Reparem que aqui está a linha do Equador. E se a linha do Equador está nesse ponto, exatamente no mesmo local traçado no mapa na imagem anterior, nós temos o hemisfério norte mais iluminado, mais aquecido, e o sul parcialmente. O hemisfério sul estaria iniciando o inverno, o hemisfério norte o verão, iniciando o verão. Então, a radiação solar bate perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer, que está a 23 graus e 27 minutos ao norte da linha do Equador. Lembrando que esses 23 graus e 27 minutos correspondem ao ângulo da inclinação do eixo de rotação da Terra, em relação ao plano da órbita terrestre, né? O plano da eclíptica. Bem, quanto mais para o norte, mais longa a duração do dia, chegando ao Ártico com as 24 horas, o dia em que o Sol nem se põe. E quanto mais para o sul, a partir do Equador, quanto mais para o sul, os dias são mais curtos e as noites mais longas. Reparem que aqui no Polo Sul e boa parte, quase a totalidade da Antártida, o Sol nem aparece. Na altura de Curitiba, né, vamos usar a nossa cidade como referência, nós nos localizamos a 25 graus ao sul do Equador. Aproximadamente, nosso dia durará em torno de 10 horas e 5, 10 horas e 10 minutos, contra quase 14 horas, que é a duração da noite, considerando noite aqui nesse caso, a partir do pôr do sol até o início do amanhecer do dia seguinte, quando o sol reaparece no horizonte. Então nós vamos ter, por exemplo, um sol nascendo 7 horas e alguns minutinhos da manhã e o sol se pondo às 17 horas e alguns minutinhos da tarde. Aproximadamente 10 horas de duração do dia. No próximo slide a gente entra no equinócio, né? Então vamos ao equinócio. No equinócio, ou melhor, nos equinócios, são dois, né? O primeiro equinócio do ano acontecendo em março, o segundo em setembro, nas proximidades do dia 21 de março, nas proximidades do dia 23 de setembro. Reparem aqui que os raios solares batem bem certinho sobre o Equador, né? O Equador recebe, então, a luz solar direitinho, perpendicularmente ao meio-dia, certinho aqui, de maneira que os dois hemisférios recebem a mesma dosagem de luz solar. Se recebem a mesma, teremos luz solar equivalente, igual. E equinócio significa noites, nócio, noites iguais. Iguais a quem? Os dias, né? Iguais a duração do dia. As noites e os dias têm duração igual em 12 horas. Muito bem. Feito isso, partimos para o último slide, onde temos uma tabela que eu diria o seguinte, depois mesmo da explicação, num outro momento seria interessante que vocês observassem cuidadosamente, analisassem os dados que aqui constam. Nós temos essa tabela, cujo objetivo é mostrar a duração do dia e da noite para diferentes latitudes. Então nós temos 7 latitudes diferentes da Terra. As 3 primeiras ficam no hemisfério norte, 90 graus, Polo Norte, 60 graus norte, colocamos como exemplo aqui a cidade portuária turística de Seward, fica próximo do Círculo Polar Ártico, relativamente, né? 30 graus norte, como exemplo, a cidade de New Orleans, né, a capital do jazz. Aí temos assim, a linha do Equador, bem aqui no centro da tabela. A linha do Equador, representada pela capital amapáense, Macapá. As 3 próximas localidades estão no hemisfério sul e correspondem às mesmas distâncias das 3 localidades situadas no norte. 30 graus sul, desta feita Porto Alegre, capital gaúcha. 60 graus sul corresponde mais ou menos onde está situada a base Comandante Ferraz, a base brasileira de pesquisa antártica, e a 90 graus sul, o Polo Sul. Então, nas 2 datas de equinócio, 21 de março e 23 de setembro, a primeira e terceira coluna, né,
repare, ou primeira e terceira coluna aqui, a partir dos equinócios solstícios, nós vamos ter, reparem, todas as latitudes da Terra, todos os pontos da Terra, com duração igual em 12 horas. Portanto, nos equinócios, os dois hemisférios, não importa as latitudes, têm dias e noites iguais, que aliás é o significado da palavra equinócio, etimologicamente falando, noites iguais. Já nos solstícios, reparem a diferença. E reparem que a diferença que ocorre entre o norte e o sul, em 21 de junho, se inverte em 21 de dezembro. Quem em junho tem mais longos dias, maior duração da luminosidade solar e maior incidência de radiação solar, no período seguinte, que corresponderia então ao inverno, a situação se inverte. A noite ficará mais longa e o dia mais curto. Então, as localidades situadas no hemisfério norte, no solstício de 21 de junho, tem a seguinte distribuição de luz ao longo do dia. No Polo Norte, nem noite há. Reparem aqui, as 24 horas de dia, de luz solar. É um sol próximo do horizonte, é um sol que não sobe muito, até cerca de 30 graus acima do horizonte, mas estará presente ao longo do dia todo. Por isso que alguns até chamam aquela região toda do extremo norte da Terra, e poderia ser também no extremo sul da Terra, também valeria, como os países da Terra longa, da sombra longa, país da sombra longa, né? O caso da Finlândia, da Noruega, da Suécia, do Canadá, ou da parte do Canadá, da Groenlândia, e assim vai. Na latitude de 60 graus norte, reparem que o dia tem quase aí, tem em torno de 19 horas, e a noite apenas 5 horas, uma noite muito curta. Entre as 23 horas aproximadamente, quando o sol se põe, aí já 4 horas da manhã o sol já está se erguendo novamente. Lembrando que ainda tem mais meia hora depois do pôr do sol, que ainda está claro, e meia hora antes do nascer do sol também já clareia. De modo que nós temos basicamente 4 horas de uma semi-escuridão, um leve crepúsculo na região do Alasca, lá de Seward, ou qualquer outro local situado a 60 graus de latitude norte, no dia 21 de junho e nas proximidades desse dia, ou seja, ao longo daquela semana, da semana seguinte é aproximadamente igual. Em New Orleans, a situação é mais ou menos a seguinte: 14 horas de duração do dia contra 10 horas da noite. Então, um dia que vai se estendendo desde as 5 horas da manhã, quando o sol nasce, até aproximadamente as 19 para 20 horas à noite, quando o sol se põe. Em Macapá, tudo é como no equinócio, os solstícios e os equinócios, a duração na linha do Equador é sempre a mesma, em torno de 12 horas, o dia e a noite. Reparem que então, nesse dia 21 de junho, o hemisfério sul terá o contrário do norte. Então, a 30 graus de latitude, e o dia será só de 10 horas de duração em Porto Alegre, e em Curitiba mais ou menos semelhante. A 60 graus na base brasileira na Antártica, teremos aí só 5 horas de dia, então praticamente se evita trabalhar no inverno na Antártica, não só por isso, não só pela pouca presença da luminosidade natural, mas também pelo rigorosíssimo inverno antártico. E no Polo Sul sequer o sol aparece. Aliás, isso se dá por 6 meses exatamente no Polo Sul. No solstício de dezembro, o mesmo que nós comentamos do norte valerá agora para o hemisfério sul. Os longos períodos de dia do hemisfério sul, principalmente próximo dos polos e na região polar, enquanto que o hemisfério norte terá noites longas e dias curtos. Muito bem, gente, então é isso. Vou indicar apenas alguns exercícios como exemplo. E com isso encerramos essa nossa primeira semana à distância do ensino da geografia. Aproveitem bem as demais aulas. Força, empenho nesse estudo, um tanto diferente, mas nessa hora absolutamente necessário. Um grande abraço geográfico do tamanho do nosso sistema, por que não do universo. Então começamos pelo exercício 9, que está relacionado diretamente com esse tema que acabamos de ver na primeira e segunda parte das aulas, dessa aula 1 sobre movimentos da Terra. E o exercício 9, ele trata de um pequeno fragmento de texto de uma obra do Amir Klink, um livro chamado Paraty entre dois polos, né?
uma obra em que ele relata a viagem do Polo Sul ao Polo Norte, basicamente, ou melhor, da Antártida até proximidades do Polo Norte, no Oceano Glacial Ártico. E ele menciona que num determinado local, provavelmente situado numa dessas áreas polares, provavelmente não, com certeza numa dessas áreas polares, ocorre o nascer e o pôr do sol separados por breves minutos apenas. Ora, essa característica de um dia muito curto e uma noite muito longa, ela é própria do período de inverno, né? No dia do solstício, ou mesmo nos dias próximos, que antecedem ao solstício, ou que são posteriores ao solstício, durante o próprio período de inverno, por exemplo, em regiões polares, regiões situadas em torno do círculo polar, ártico ou antártico, até o polo, nas áreas polares ou circumpolares, que se caracterizam por ter alta latitude. Lembre-se que a latitude, a contagem da latitude se inicia na linha do Equador, 0 grau no Equador. E 90 graus, que é o máximo possível da latitude na Terra, 90 graus está nos polos. Então a resposta seria a letra D, latitude elevada com grande variação da iluminação solar ao longo do ano. Um verão com dia de 24 horas e um inverno com noite de 24 horas. Exercício 10 da Federal do Rio Grande do Sul refere-se a uma questão lá da época da Copa do Mundo realizada no Brasil. O importante aqui é perceber o seguinte: quer saber o conjunto de 3 países que participaram com seus selecionados futebolísticos na Copa do Mundo de 2014 e que vieram de uma condição de iluminação solar oposta a que vão encontrar ou a que encontraram na maior parte do Brasil. A maior parte do Brasil fica no hemisfério sul, em pleno, portanto, inverno, porque a Copa do Mundo é disputada em julho. Os que estariam vindo de situação oposta só podem ser 3 países do hemisfério norte. Embora o Brasil tenha um pequeno pedaço, né? Em termos percentuais, são 7% do território brasileiro no hemisfério norte. A maior parte, como diz o enunciado, ele está cuidadosamente colocado no enunciado da questão, a maior parte do Brasil está no sul. Então, esses 3 países não pode ser, a resposta não pode ser a letra A, porque a Argentina está no sul. Não pode ser a letra C, porque a Colômbia também está a maior parte do seu território no sul. Na letra D, Chile, hemisfério sul. Na letra E, Argentina também não. Então ficou a alternativa B. A alternativa B, Rússia, Alemanha e Croácia, né? Elas estão, então, aí indicadas como 3 países que ficam no hemisfério norte, no continente europeu, a Rússia sendo euroasiática. Exercício 11, Federal do Rio Grande do Norte. Os raios solares estão incidindo sobre o Trópico Capricórnio. O Trópico Capricórnio se localiza ao sul do Equador, 23 graus 27 minutos. Portanto, quando o Sol bate perpendicularmente sobre o Trópico Capricórnio, isso significa que o hemisfério sul está recebendo maior insolação, caracterizando verão no sul. O verão que se inicia no solstício. A resposta, portanto, é letra B, solstício de verão. Exercício 12 da Federal do Alagoas. Estudantes que estiveram no hemisfério norte, fazendo esse período de intercâmbio, por exemplo, constatam que a duração do dia e a duração da noite é bastante diferente nesse local em que eles estiveram, se comparado ao estado natal, Alagoas. Ora, isto se explica devido ao movimento de translação da Terra e à inclinação do eixo terrestre, que resulta na desigualdade da duração dos dias e das noites. Então essa é a explicação para que tenhamos, quanto mais longe da linha do Equador, né, que é o caso dos países europeus, se comparado sobretudo com o Alagoas, que está lá a uma latitude aproximadamente de 8 graus ao sul do Equador, então bem próximo, né, da linha equatorial. Lá nos países mais distantes do Equador, nós temos no verão dias bastante longos, no inverno noites bastante longas. Resposta, portanto, D.
Exercício 13, também da Federal do Rio Grande do Sul, pede que a gente associe quais os conceitos ou as consequências, enfim, elementos que estão relacionados ou ao movimento de rotação com o número 1 ou ao movimento de translação com o número 2. Vamos lá então, afélio e periélio, dois conceitos relacionados a maior e menor distância do Sol, menor distância da Terra ao Sol, respectivamente. E isso tem a ver com o nosso movimento de translação, né? Deslocamento em torno do Sol. Desvio dos ventos, como poderia ser também desvio das correntes marítimas. Esse desvio que ocorre no sentido horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul. Isso é próprio da rotação. Aliás, isso é efeito da força de Coriolis, consequência da rotação da Terra, número 1. 2-1, por enquanto. Movimento aparente do Sol. Aquela sensação do deslocamento do Sol de leste para oeste, atravessando o céu, se posicionando o mais alto possível no arco de leste para oeste durante o meio-dia, por exemplo. Isso é efeito da rotação. O fato da rotação da Terra acontecer de oeste para leste nos dá a aparência desse movimento solar, movimento aparente do Sol, consequência da rotação. 2-1-1. Vamos para o último, estações do ano. Estações do ano são o fenômeno das diferentes estações do ano, é consequência da translação e da inclinação do eixo da Terra, resultando no número 2, translação. 2-1-1-2, vamos ter isso na letra A. Finalizamos assim nossa primeira aula, as suas duas partes, e nos encontramos na semana que vem para uma nova aula. Mas não se esqueçam, amanhã, terça-feira, dia 14, né? Temos o live onde poderão ser tiradas novas dúvidas, ou, se vocês preferirem, o próprio fórum é um espaço para, através da forma escrita, se colocar suas questões, suas dúvidas, para que a gente possa responder com o tempo também. Grande abraço, fiquem bem e vamos seguindo.